Meu nome é Roberto Camargo, eu vou passar para vocês um treinamento para criação de conteúdo para um blog, para um portal. Isso não é exclusivo para o Tonamídia, que é a maioria de vocês estão recebendo esse treinamento. É para qualquer tipo de conteúdo quando for ser publicado na internet. E eu sempre brinco também que é SEO para conteúdo do amanhã, não é conteúdo para hoje. Então é escrever artigos pensando que daqui a algum tempo esse artigo ainda vai ser relevante para a internet, para o Google, para o internauta. E não apenas hoje. Não um artigo para falar algo só hoje e amanhã já não serve mais essa informação. Bom, o que é SEO? Tem algumas coisas técnicas que eu vou pular aqui nesse treinamento. Vou tentar falar de uma forma mais simples, porque eu sei, vocês não são programadores, né? A grande maioria. Então, eu vou traduzir para a profissão de vocês, que é escrever. SEO é otimização para os servidores de procura, para o Google. Como você escreve algo, como você publica algo na internet que o Google vai encontrar melhor, né? Então isso também é uma otimização para o internauta achar, né? Porque existem diversos conteúdos, sites fantásticos na internet que o internauta não acha, porque não foi escrito de uma maneira que o Google pede, né? Não é que ele pede, você escreve do jeito que você quiser. Mas você quer estar lá melhor posicionado, aparecer quando digitam e procuram o tema que você está escrevendo, existe o jeito, existem as dicas, né? Para isso, que é o que eu vou estar passando hoje. Então o internauta vai achar o seu conteúdo. Bom, primeiro eu gostaria de falar também que quando a gente está falando de um portal, o grande objetivo é ser fonte de conteúdo, tá? E não replicação de conteúdo. Eu sei que deve ter bastante assessor de imprensa assistindo esse treinamento. Eu uso assessoria de imprensa também, mas o nosso objetivo não é replicar no portal conteúdos que nós recebemos de assessoria de imprensa, tá? Um novo foco do portal é ser fonte de conteúdo. Nós queremos ser fonte de conteúdo. O que é ser fonte de conteúdo? Primeiro que se nós formos sendo fonte de conteúdo, colocando conteúdos diferentes do que existe na internet em geral, nós podemos estar listados no Google Notícias, no Google News. Esse é o meu grande objetivo em fazer o Tonamídia, ser fonte de conteúdo no Google. Isso faz recebermos milhares de visitas a mais, que é uma coisa boa para todo mundo, tá? Então, uma assessoria de imprensa pega um texto, dispara para 100, 200, 500, 1.000, 2.000 portais, sites, blogs, e eles pegam, copiam e colam. Nós não faremos isso. Eu vou explicar ao longo desse treinamento, fica até o fim, para você entender melhor. Existem estratégias até para pegar esse conteúdo da assessoria de imprensa, mas a gente ter um artigo novo, diferente de todo mundo, tá? O Google não dá importância nenhuma para um artigo que já existe centenas de vezes publicados em dezenas de blogs, tá? Ele não vai te punir por isso. Muitos falam, vou punir por conteúdo duplicado. Isso não tem muito mais não, mas ele apenas não vai te colocar com relevância e não vai te posicionar, você não vai aparecer nas pesquisas bem posicionado, tá? Bom, vamos começar as bombas. Dicas para texto. Lembrando que fica até o fim, você vai entender. Eu vou passar a bucha, mas vou dar a solução. Um artigo que nós vamos postar no blog, a gente tem que pensar no quando dele, né? E ele tem que ser criado, escrito, pensado para que ele seja atual daqui 3 meses. Para que ele seja atual daqui 1 ano. Para que ele seja atual daqui 2 anos, daqui 3 anos. O portal Tonamídia tem diversos anos aí no ar. Tem hoje 6.919 artigos, tá?
mas muitos artigos são datados e é uma coisa que eu quero eliminar no novo portal. Então, tem algumas palavrinhas que nós vamos abolir neste final de semana, no próximo final de semana, lançamento. No portal nós não vamos escrever essa palavra, eu vou explicar a solução. Aguardem aí. Se você tem uma matéria que é datada, então a primeira coisa, a gente não precisa pôr no portal. Nós estamos falando de internet e nós temos diversos canais de mídia e o Tô na Mídia está em todos eles. E chegando agora com um novo portal, um novo foco, e vai estar também ativo em todos os canais, não apenas o portal. É uma notícia, vai ter o show sábado que vem, um show sábado que vem. Festa junina, agora vai ter um monte, né? E isso não precisa ser um artigo no portal. Isso pode ser um post no Facebook. Pode ser uma coisa rápida, uma live. Pegou o Clayton em algum evento que ele esteja fazendo cobertura, fala para ele assim, putz, vamos fazer uma live, faz um vídeo, uma stories, grava uma stories, manda pro Tô na Mídia, a gente põe lá, de alguém falando assim, meu show semana que vem, por exemplo, estamos no show do Zezé de Camargo e Luciano. Aí o Andercinho tá lá. E ele vai fazer um show. Nós não vamos pôr uma notícia no blog, no portal, do próximo show do Andercinho. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar lá um vídeo, uma stories dele falando, para sábado que vem vou estar em tal casa. De qualquer cantor, nós podemos publicar isso para vocês. Não precisa ser um post, tá? E isso pode ser stories no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. O YouTube está chegando com stories também, tá? Já começou a fazer testes. A gente pode ser live no Instagram, live no Facebook. Não precisa. Uma notícia de um show, de algo que vai acontecer, não precisa ser um artigo. A cobertura desse evento, desse show, dessa festa junina, isso vira um artigo, ok? O anúncio do que vai acontecer não precisa ser um artigo. Nós vamos utilizar os canais para publicar isso que vai acontecer. Agora, a cobertura, foi lá um monte de foto, quem participou, isso sim, vai virar um artigo. Vamos lá. Tudo é baseado em palavras-chave, né? Nós precisamos sempre pensar que um texto, um artigo, sempre tem uma palavra principal. No nosso caso, falando em Tô na Mídia, que faz cobertura de bandas, de eventos, de shows, geralmente nós vamos usar a personalidade, o nome da pessoa no artigo. Então, Soró Silva, a palavra principal desse artigo. Não importa onde vai. Eu só quero que vocês tenham o que vai ser publicado. Se é um show, se é um lançamento, se é um videoclipe, se é música nova. O que vocês precisam entender nós precisamos de uma palavra-chave. E a palavra-chave geralmente vai ser um nome da personalidade, tá? Da pessoa. E nós precisamos de 3 tags, de 3 novas palavras-chave bem focadas. Geralmente, uma palavra-chave dessa é o próprio nome da personalidade, é a nossa palavra-chave principal. É o estilo de música, então sertanejo, forró. E o local, eu estou colocando aqui, quando a gente está falando de shows, por exemplo. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Nós temos aqui o artigo no Portal Novo. Rafa e Pipo Marques estão em trilha sonora do filme Os Parsas. Qual é a palavra-chave? Rafa e Pipo Marques. Quais são as tags? Quais são as 3 palavras importantes que constam nesse artigo? Rafa e Pipo Marques, Axé e Os Parsas, o nome do filme. Tem outro artigo, linha de produtos para redução de gordura de Graciele Lacerda. Palavra-chave, Graciele Lacerda. Tags,
também é palavra-chave, Graciela Lacerda. Zezé de Camargo, né? É importantíssimo. É uma relação muito importante para estar nesse artigo. E nós colocamos também o nome da médica, da doutora, porque também podem pesquisar por ela e isso vai posicionar o nosso artigo em relação ao nome da doutora. Então, todo artigo tem uma palavra-chave e 3 tags. Não é 50 tags. É 3 tags. Inclusive, essas tags vão aparecer no portal. Então, ela tem que ser escrita, bonitinha, acentuada, tudo certinho, tá? Que elas vão aparecer. Vamos lá. Dica para escrever um texto. Mais uma bomba para vocês é que artigos com menos de 300 palavras, o Google nem considera que existe. Tá? Vou ser radical aqui, tá? Não considera, não existe. Então, nós não iremos publicar artigos com menos de 300 palavras. Eu vou colocar aqui em link quem usa Word. O Word tem cortador de palavras, mas tem uns linkzinhos, sites na internet que você entra, vai digitando lá e ele já vai contando as palavras. Então, nós precisamos de 300 palavras. Tá? Que o artigo vai pro ar vai ter que ter 300 palavras. Ah, eu recebi de uma assessoria de imprensa e não tem 300 palavras. Como eu não quero mesmo que você replique exatamente igual o texto da assessoria de imprensa, você vai fazer uma edição nesse artigo, né? Você vai editar, vai falar um pouquinho mais sobre aquilo lá, e vai ter que dar 300 palavras. Em alguns casos, nós vamos tirar palavras, por exemplo, de um artigo para fazer ele ser diferente. Se é um artigo muito grande que você recebeu de uma assessoria de imprensa. Eu sei que ele tem que ser diferente, ele não pode ter nem o mesmo título e nem o mesmo conteúdo exatamente igual que a assessoria de imprensa enviou. Desculpa aí, pessoal da assessoria de imprensa. Eu amo vocês, eu uso também, mas eu estou falando aqui agora eu como o recebedor do artigo. Bom, todo título precisa ter 60 caracteres. Ah, desculpa. Você fez um artigo, mais de 300 palavras. Só para vocês entenderem, quando eu falo 300 palavras, eu estou falando que menos que isso o Google nem significa que existe. 300 não significa que é bom não, tá? 300 é o mínimo. Estatísticas aí de pessoal que faz muitos testes, diz que os melhores artigos publicados no Google, sites especializados em conteúdo SEO, os melhores artigos no mundo que estão bem posicionados, o pessoal analisa o mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos, bem focado nisso, um artigo para estar bem posicionado precisa de 1.900 palavras e não 300. Então, mesmo que 300 a gente não vai nem subir, porque não vai ter relevância nenhuma para o Google, para o internauta, não vão achar isso daí, tá? Agora, não significa que 300 é o que tem que ser. Quanto mais, melhor. Bom, nós temos um artigo lá, 300 palavras. Eu preciso de um resumo desse artigo em 150 caracteres. Eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo. E vocês podem, ou se você usa o Word para fazer o texto, mas você vai lá digitando, você vai resumir em 150 caracteres. Por quê? O Google mostra esses 150 caracteres para os internautas. Tá? E precisamos escrever esse título em 60 caracteres. Nossa, é isso mesmo. 60 caracteres. O Google mostra 60 caracteres. Eu vou dar um exemplo aqui de títulos escritos maiores, de sites sem resumo de texto, e para vocês verem como fica complicado a experiência do internauta na hora que ele pesquisa e encontra o teu artigo. Tá? Dentro do blog, no portal, vai aparecer ok. Só que nós queremos trazer pessoas novas para o portal. Trazer pessoas para conhecer o seu artigo, para conhecer você também. Então, isso precisa ser escrito de uma forma que vá aparecer no Google, que é a principal fonte de tráfego na internet. Fonte que traz clientes. Tráfego, não tráfego. Tráfego, né? É a principal fonte que traz visitantes para o teu site, para o teu blog, para o teu artigo.
no nosso caso o portal. A palavra principal, ela deve estar nos 3 textos, então a gente escolheu lá Graciele Lacerda, lembra? Ela vai ter que estar nos 3 textos. E o título, pelo menos uma vez no artigo. Então, quando você definiu o título de 60 caracteres, volta para o seu artigo, com mais de 300 palavras, e encaixa esse título no texto. Ok? Mais uma bomba, né? Não é uma bomba, mas eu falei um pouquinho antes, não copie e cole texto, não é copy-paste não. Crie ou adapte. Então, você recebeu o texto da assessoria de imprensa, vamos adaptar esse texto. Vamos fazer ajustes nele. Título igual? Nunca. Ok? Nunca. Não é o título que a assessoria de imprensa mandou. Não pode. Não pode. Ortografia correta, né? Escrever corretamente não significa excelentíssimo, né? Escrever palavras difíceis. E sim escrever palavras de acordo com o público leitor. Bom, nós temos um portal público de forró, público de axé, público de pop, né? Nós temos que escrever de acordo com a linguagem do público. Se a linguagem do público tem gíria, o nosso texto vai ter gíria. A gente não pode querer escrever muito bonito para um texto, para um público que está acostumado com gírias. Ou não só gírias, Brasil é enorme, nós temos colunistas aí de todos os cantos do Brasil. Estava dando um exemplo, uma palavra, macaxeira. O que é macaxeira? Em alguns lugares é macaxeira, em outros é mandioca, em outros é aipim. Né? Para quem você está escrevendo? Né? O público da tua região come o quê? Macaxeira, mandioca ou aipim? Né? Fazer uma adaptação, pensar nesse detalhe de quem vai ler, pensar, não é só jogar uma informação para a internet. Se você pensar no teu público leitor, você pode tirar proveito disso. Tá? Bom, vídeos no YouTube. Nós temos muitos artigos no portal que está escrito, lançamento do clipe, vai lá, tem uma foto e link para ver o vídeo lá no YouTube. Link, tem que clicar, sair do portal, abrir o vídeo no YouTube. Nós não vamos ter isso. Os vídeos têm que estar com embed, né? Para quem não sabe o termo, na verdade acessou o vídeo, vai ter que aparecer, acessou o artigo do lançamento do clipe, o clipe tem que aparecer ali na página dentro do Tô na Mídia e não fora. Nós não vamos linkar. E aí a outra coisa que nós não vamos fazer é linkar redes sociais em artigos. Tá? E eu vou explicar na próxima tela por que isso nós não vamos fazer isso. Então, assim, a assessoria de imprensa mandou o artigo. Nossa, se tem alguém de assessoria de imprensa aqui, tá querendo me matar, né? Mandou o artigo. E aí lá no final tá link para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, para todos os lugares do artista. Nós não vamos colocar isso. Não vamos, não podemos. Ok? Eu vou explicar na próxima tela o porquê nós não podemos. Bom, o artigo, no mínimo 300 palavras. Eu pus só essa frase para não esquecer desse detalhe. 300 palavras. Bom, quando nós fazemos link externo, tá? Tecnicamente é muito mais complicado do que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar de uma forma geral. Quando nós fazemos um link externo, então nós estamos lá com o artigo e linkamos o Facebook do artista, o Instagram do artista, o YouTube do artista, o Twitter do artista, LinkedIn do artista, blá, 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 blá. O que acontece? O Google, ele sempre dá uma nota, vamos considerar assim, uma nota para a tua página. Pô, sua página tá top. Nota 100 para ela. Essa página com um artigo. O artigo foi bem escrito, né? Seguiu todas as regras que a gente ainda vai falar, de imagem, de título, 60 caracteres, a descrição curta lá de 150, 160. Então ele te deu nota 100. Se eu faço o link para o LinkedIn do artista, ele vai jogar 33% da nossa nota para o LinkedIn do artista. Nós estamos perdendo a nota no portal e passando essa nota para o LinkedIn.
Aí nós colocamos lá, vamos falar que a gente colocou só 3 links, tá, no site. Colocamos lá o YouTube, ele vai dar nota para o YouTube dele. Colocamos nota um link para o Facebook, ele vai fazer mais 33%. Se a gente colocar mais um link para o site do artista, nós estamos com 25, 25, 25, 25%. E nós vamos perdendo a nossa nota. Aí o nosso site o nosso artigo passa a ter menos relevância, porque nós distribuímos através de links a relevância para outros lugares. Sem falar que o internauta vai sair do nosso site. Ele saindo do nosso site, um dos critérios para a gente estar bem posicionado é se o internauta passa muito tempo no nosso site, né? Só que hoje nós já fazemos links para banners, nós já temos links naturalmente dentro do site. Eu estou usando exemplo de 3, mas geralmente tem 20 links saindo. E quanto mais link, mais a gente perde. Eu uso assessoria de imprensa, quando a gente também cria artigos e distribui, porque a assessoria de imprensa tem uma famosa aí para distribuir artigos, né, que é a Dino. Ela distribui, manda lá para 50 mil blogs e sites. Eles nem sabem muito disso. Quando eles publicam o meu artigo e tem lá o link para o meu site, eles estão me passando essa relevância e meu site está ganhando mais relevância perante o Google. Quando eu tenho 500 sites fazendo esse link nesse artigos que eu publiquei em outros sites através da Dino, fazendo esse link para mim, eu estou ganhando muita relevância e o Google está falando, caramba, esse cara é top. Tá todo mundo linkando ele. Então, eu estou falando, a gente usa isso, mas a gente usa isso para ganhar relevância na internet, é natural um site usar isso, as assessorias de imprensa sabem disso, só que nós não vamos publicar tudo, não. Putz, mas esse aqui é importante, é uma negociação, fez parte, tá bom, vamos ter o link lá, tá? Mas o nosso objetivo não é ficar distribuindo a nossa reputação, né? Reputação que o Google dá, tá? Não é a reputação do nome, estou na mídia, do portal. Agora, também ele também está linkando alguém, passa, né? A conotação de algo importante. A gente não vai ficar distribuindo isso a torto e direito para todo mundo, tá? Então, links, não linkar links de redes sociais em artigos, ok? Bom, vamos falar sobre títulos, né? Eu quero passar aqui, eu peguei alguns exemplos de artigos que estão no portal atual e no novo a gente refez inicialmente os títulos para vocês entenderem como a gente precisa escrever melhor para o internauta e o Google acessarem mais o nosso site, o nosso artigo. Então tinha lá um artigo chamado Chega a Nova Música de Gabriel Pensador. Legal, chegou uma nova música do Gabriel Pensador, né? Aqui tem alguns ajustes, não vou falar erros, mas já falei. Bom, primeiro que chega é o nome da música, então ela precisaria estar entre aspas, né? Não é tá chegando uma nova música, chega a música, ok? Nova música faz parte daquelas palavras lá que eu coloquei no início, mas eu não coloquei o nova. Nesse final de semana, lançamento, eu vou acrescentar a palavra nova aqui. Também não podemos falar nova. Ideal é não falar nova, né? Não podemos. Chega mais um sucesso de Gabriel, maiúsculo G, né? Nome, o Pensador. Ok? Mudou muito essa frase. Espero que vocês enxerguem isso, tá? Padre Reginaldo Manzotti lança a música com participação de Simone Simaria. Lança, faz parte das palavras que a gente não quer. Por quê? Quando eu estou colocando chega é mais um sucesso lá em cima, não é uma música nova, é mais um sucesso. Daqui 3 anos continua sendo mais um sucesso, podemos falar. Não é mais uma nova música, o artigo estaria defasado daqui 2 meses, não é mais uma música nova. E a mesma coisa, lança a música com participação de Simone Simaria, virou canta com Simone Simaria. Não é lança.
canta música, né? Não é tá lançando. Daqui 3 anos vai continuar existindo esse artigo lá e Padre Reginaldo Manzotti continua cantando, tá cantando ainda lá no vídeo, mas não tá lançando nada, a música já foi lançada 3 anos atrás. Então nós nós tiramos aquela informação de escrever palavras datadas. Nós não estamos com esse... O artigo é o mesmo, nós mudamos só a forma do internauta entender e o Google, quando nos posicionar, também... O Google também sabe o que é nova, lança, tá? O artigo também fica velho para o Google, tá? Não é nem o tema deste treinamento aqui, mas... Em grandes portais, os artigos são reescritos a cada ano. Então, imagina que você faz um artigo com todos os CDs de Gabriel Pensador. Daqui a um ano não tem mais? Você tem que entrar lá e editar aquele arquivo e acrescentar. Para que esse artigo continue sendo importante para o Google e para o internauta. Porque se o internauta acessa um artigo de um ano atrás, falando de todos os CDs, está falando de -1, está falando de -2. E isso acontece muito, você pega informações na internet desatualizadas, porque os portais não atualizam, tá? Mas não faz parte desse treinamento, mas eu quero que vocês entendam isso, que quando a gente cria um conteúdo para o portal, não é para hoje, não é para amanhã, é para daqui 3 meses, para daqui 1 ano, é para daqui 3 anos. Tinha um outro título lá, Luca Luco lança videoclipe de Paraíso feat. Pablo Vittar. Vários ajustes aqui. Primeiro que é Lucas, Luco, tudo estava lá no texto, Luca. Então a gente precisa... eu falo até o Roberto, eu também estou pesquisando muito, sempre pesquiso os nomes, porque eu não conheço todo mundo, a gente está aqui cuidando dos artigos, e eu também não sei o nome de todo mundo. Tá? Então é bom saber escrever certo. O Google vai procurar, as pessoas vão procurar. Então um tipo de erro de nome de artista é chato, né? Então, Lucas Luco canta Paraíso com Pablo Vittar. Então, não lançou um videoclipe, ele está cantando com Paraíso com Pablo Vittar. Esse artigo vai ser bom. Hoje, daqui 3 meses, daqui 1 ano. Imagina, hoje esse artigo já é desatualizado, né? Quando foi esse lançamento de clipe? Quantos meses atrás? 3? Estou chutando, não sei, mas eu lembro que faz um tempinho. Então, esse artigo, Luca Luco lança videoclipe de Paraíso com Pablo Vittar, já é desatualizado. Agora, Lucas Luco canta Paraíso com Pablo Vittar, ele é atual hoje. Eu estou só informando, olha, ele está cantando, cantaram junto, ó, tá aqui o vídeo. Tá? Aqui tinha um outro artigo, que ele é legal, que ele é interessante, mas eu fiz um ajuste nele. Com sutiã usado, chama atenção. A frase ficou até meio complicada, mas era assim: chama atenção no novo clipe de Simone Simaria, blá, 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 blá. É um sutiã que acho que a Simaria tá usando. E bem louco lá o sutiã. Eu também editei para Simone Simaria em clipe com DJ Alok e o casal Whindersson Nunes e Laísa Sonza. A gente está pegando aí uma moral grande, né, também com o nome do Alok e do Whindersson Nunes no nosso artigo. Já estava pegando lá em cima também. Tava e não tava. O meu novo título ainda é enorme, maior do que 60 caracteres. Ainda não dá problema. Com o sutiã usado, chama atenção no novo clipe. Aqui já acabou os 60 caracteres e não aparece mais nada no Google. Pelo menos aqui eu inverti, coloquei no início, Simone Simaria em clipe com DJ Alok. Pelo menos isso já vai aparecer. Ali no outro só estava aparecendo o sutiã usado. Aí vocês falam, pô, mas sutiã usado é legal, né? Isso chama. Quando nós vamos fazer uma postagem disso no Facebook, por exemplo, eu posso fazer a chamada de meio notícias populares aí, eu não lembro se vocês lembram, aqui em São Paulo tinha um jornal, nem sei se era Brasil, que sempre colocava lá, Tony Ramos mata a esposa a facada, e era uma coisa da novela, né? Faziam chamadas sensacionalistas para você ler o jornal e era uma coisa da novela. A gente pode fazer esse título sensacionalista no Facebook, linkando a matéria sem sensacionalismo no título.
ok? Porque a não ser que o objetivo da matéria fosse falar somente do sutiã e não do clipe. Mas lendo essa matéria não é isso. Tá lá um clipe, tá lá a foto deles gravando, blá blá blá, né? Ou aqui podia ser duas matérias, uma falando só do sutiã e outra falando do clipe, tá? E a mesma coisa, novo clipe, morreu, não é novo. Simone Simaria em clipe com DJ Alok, tá? Lembra a mesma coisa, tinha outro aqui. Não, todas essas palavras aqui, né? Lança a música com participação de Simone Simaria, pode ser meu textinho lá no Facebook com link para Padre Reginaldo Mazzotti canta com Simone Simaria. Na nossa descrição do que a gente espalha pela internet, a gente pode fazer o nosso título sensacionalista com link para o artigo escrito de uma forma que daqui a 3 anos ele é atual. Aqui não tem a ver com o nosso ramo, mas eu gosto muito de uma consultoria que eu dei para um portal, e eu gosto muito de mostrar, ele tinha artigos, olha o nome do artigo, chega de revistas velhas na sala de espera. Putz, não diz nada esse artigo. Nós mudamos o título para Internet Grátis na sala de espera. Essa era o real objetivo, intuito do artigo. Falar que agora as salas de espera de consultórios, de hospitais, têm internet grátis. E aí fazem um chega de revistas velhas na sala de espera. Peço perdão para jornalistas, eu não sou jornalista, eu estou tentando escrever para pessoas, para internautas, pessoas que vão estar lá pesquisando, que não vão nem digitar e vão falar no Google Voz pelo celular. Se vocês não usam, passem a usar, funciona, que é uma maravilha. Só que os artigos têm que estar escritos para que entenda. O que você perguntar lá para o Google, o seu artigo tem que responder, né? Então, nesse caso aqui, na época, a gente teve uma confusão até, porque quem escrevia era um jornalista da editora Abril, era conceituado, e eu mudei todos os títulos do cara, e o cara queria morrer. Mas quando eu fui chamado para consultoria nós temos grandes artigos aqui no meu portal, e não temos visibilidade, não temos acesso. E aí nós descobrimos que era os títulos, eram chamadas. E aí tinha lá, ainda temos muito a aprender sobre navegadores e web. Putz, eu entrei lá, era 20 dicas top sobre navegadores. Putz, sobre 20 lições que aprendi sobre navegadores e web. Muda tudo. Ainda temos muito a aprender, não me diz muita coisa. Quando eu vejo 20 lições, eu falo, nossa, deixa eu ir lá aprender também sobre navegadores e web. Bom, vamos fazer um resuminho aqui de SEO. Palavra-chave foco, nós já falamos. Título de 60 caracteres, eu já falei para vocês. Esse título tem que replicar ele em algum lugar do texto. E a meta-descrição, né? A descrição curtinha de 150 caracteres. É um resumo importante que vai fazer o internauta clicar ou não clicar no seu artigo quando ele ver no Google. Eu coloquei aqui ou 320, que o Google anda fazendo testes de aumentar descrições para 320 caracteres. Eu já tenho clientes que nós estamos refazendo todas as meta-descrição para 320 caracteres, embora ainda não está no ar, para todo mundo, tem testes. Sendo que os 150 primeiros caracteres são importantíssimos, e aí a gente complementa com 320. Mas no nosso caso, nós vamos escrever com 150 caracteres. Tá? Quando o internauta vê sua página lá na pesquisa do Google, seu artigo, é esse textinho que ele vai ler que vai fazer ele clicar ou não. E aqui eu vou te mostrar uma amostra de um artigo dentro do nosso portal. Davi Moraes canta, Alô, dono do bar, conhece Safadão. Tá, esse aqui também tinha um outro nome enorme. Veja que tá cabendo tudo aqui, né? Canta, Safadão, coube tudo. Aqui tem os números de IP, essas coisas, mas é porque a gente está no servidor de teste ainda, não está no servidor final. E aqui embaixo tem aquele resuminho de 150 caracteres. E vocês podem ler que, Davi Moraes e pronto, acabou. Não terminou a frase. Por isso que existe aqui embaixo esse meta-descrição,
que é onde nós vamos colocar o nosso textinho de 150 caracteres. Ok? Nós vamos, quando a gente pegar o título, já vai ver aqui, putz, bonitão, tá cabendo, top. Agora eu preciso daqueles 150 caracteres. Quando eu estiver cadastrando lá no WordPress, é neste lugarzinho que eu vou colocar os 150 caracteres. Eu vou cadastrar meu título, minha descrição completa, grande, e o resuminho dentro desse meta descrição. Depois eu vou fazer um vídeo cadastrando artigos no WordPress para vocês enxergarem como vai ser, mas isso aqui está lá na cara, né? Para quem já está acostumado com o WordPress vai ver fácil. O que eu quero mostrar aqui? Na pesquisa orgânica do Google, quando eu pesquisei lá toda a mídia, Lourenço Castro, ele me mostrou esse artigo. Vejam, tá vendo que ele termina, menor lança clipe de Bens a Deus, enfia no canal Tô na Mídia, até deu certo, né? Mas aqui não era canal Tô na Mídia, era no canal Vevo, por exemplo. Não tá aqui a informação. Por quê? Esse artigo tem mais do que aqueles 60 caracteres. Pode ter mais de 60 caracteres, desde que a gente enxergue, e mostra lá, aqui vai mostrar para nós aqui em cima, tá vendo que tá até o safadão ok, desde que ali apareça a parte mais importante. Então pode ter mais 60 caracteres, mas tem que aparecer a parte mais importante ali, ok? E a mesma coisa aqui, ele não teve um resuminho, então ele pega qualquer parte do texto, às vezes a primeira, né? Aqui no caso de cima ele mostrou só 53 caracteres, porque ele ainda pôs um ponto, pôs 3 pontinhos e tal, né? Aqui já é 4 caracteres. Então o nosso 60 às vezes pode ser 55 caracteres, tá? O ideal. Quando nós estivermos cadastrando o artigo, a gente enxerga o que está aparecendo ou não. Título grande, mostrou apenas 53, e a messa descrição longa demais, ele mostrou apenas 134. Olha que dureza. Né? Se é 160, 155, 150, ele pega qualquer frase e joga ali. Então não joga a nossa frase principal. Né? Aqui pode até ser que seja a participação do Bruno e Marrone como mais importante, mas podia estar escrito, resumido de uma forma que fizesse o internauta clicar mais. Vamos falar um pouquinho de foto. Características da imagem, tá? Fotos para subir no portal vão ter que ter largura de 680 pixels, tá? Vou gravar um vídeo mostrando como fazer isso no Photoshop. Cada um tem aí a sua ferramenta, eu não sei qual que vocês usam, mas me pergunta, a gente dá uma solução se você não tem o Photoshop. Mas o que eu mais gosto do Photoshop não é nem que ele vai fazer essa dimensão na imagem, e sim salvar na imagem com qualidade para a internet. Tá? Existe uma opção lá, Save for Web, salvar para a web, que a gente escolhe, eu quero em JPEG qualidade 60. A imagem vai ficar com boa qualidade e kbytes leves, bem levinho, não vai estar pesada a imagem, e isso faz o Google nos dar parabéns e me posicionar melhor. Se o site é muito lento e demora, a gente tem problema, tá? Dica, não, obrigação. Nome da imagem. Nome da imagem deve ser o nome do artigo, tudo em minúsculo. Tá lá embaixo, ó, nome do artigo, sem nome, traço do, traço artigo, traço sem, traço espaço, traço 1, tá? Por quê? Isso tem motivo também, eu mostro na próxima tela, tá? Sempre o nome da imagem. Você vai pegar o nome do artigo e todas as suas imagens vão ter que chamar assim. Traço 1, traço 2, traço 3, traço 4. Não colocar acentos e não colocar espaços. Então pode ver que não tem espaço nesse nome da imagem. Todos os espaços eu coloquei o traço e o espaco. Ok? Não colocar acento. Tudo isso tem um grande motivo e vai te trazer mais visitas para o seu artigo. Você está criando um artigo só para estar lá ou você está criando um artigo para ter sucesso? Tá? Outro na mídia que é artigos para ter sucesso. Poucos artigos com alta qualidade. A gente não quer muitos artigos com baixa qualidade. Novo foco. Tá? Eu vou dar exemplo aqui, só para vocês verem mais o exemplo de nome, né? Padre Rinaldo Manzotti, canta com Simone Simaria, lá, traço, 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 foto 1, foto 2, tá? Tudo em minúsculo, o meu P aqui do padre ficou maiúsculo, mas é tudo em minúsculo. Aqui acho que quando eu dei Enter, o programa colocou a primeira letra em maiúsculo, mas minúsculo, tá?
Marília Mendonça cantando Fantástico em parceria de Bruno Marrone. Mesma coisa, olha, não tem acento no Marília, não tem acento no Mendonça, é Mendoca. Não tem no Fantástico, ok? Sem acento e sem espaço. Quando nós vamos subir essa imagem lá no WordPress, no nosso portal, no administrativo, vejam aqui, Vanessa Camargo, sensualiza, traço. Aqui só tinha uma imagem, eu não coloquei traço 1, tá? O traço 1 pode ser traço A, traço B, traço C, traço D, não importa. Eu só preciso que seja exatamente o mesmo nome em todos, traço alguma coisa diferente. E que seja pequenininho, tá? A, B, C, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Nós precisamos, quando subir a imagem lá, nós precisamos colocar, a imagem tem que estar com esse nome, obrigatoriamente. E nós precisamos colocar aqui no título e no texto alternativo o nosso título do artigo. A gente vai ter que pegar o título do artigo, copiar e colar aqui, no título e no texto alternativo. Isso faz o Google nos indexar a imagem, isso faz o Google... existem já milhares de pessoas cegas navegando na internet, isso traz acessibilidade, né? O Google vai ler essa imagem para o internauta, tá? Ele vai ler essa palavra, né? A gente pode até esse título e o texto alternativo também colocar algo a mais, entendeu? Vanessa Camargo sensualizando, falando da posição, falando o que é aquela imagem, traduzindo. Não precisa hoje. Hoje, para ser mais fácil, eu copio o título, cola aqui no título do artigo, cola aqui no título e cola no texto alternativo, tá? Aqui eu só estou dando um zoom para vocês enxergarem melhor. Aqui é legal para vocês verem, porque quando a gente pesquisar em imagens no Google, tá? Vocês já devem ter visto isso. Se a nossa imagem está com esse nome, e não com o nome da câmera fotográfica DSC0001 ou xpto.jpg, ele vai mostrar a nossa imagem lá. A gente vai ganhar indexação. E deem uma olhadinha que tem aqui, eu grifei em amarelo, o visitar. Antigamente o Google tinha um botão aí, salvar imagem, né? E aí teve muitas reclamações, e principalmente lá os europeus sempre entram com processo, ganham e fazem mudar a internet no mundo inteiro. Ganharam agora com o Facebook em relação à privacidade, e ganharam também em relação à pirataria de imagens, né? E aí o Google tirou a questão de salvar imagem. Então hoje ele obriga você, você gostou dessa imagem? Ele obriga você a visitar o site. Ele tem aí o visitar. E lá dentro do site você pode copiar a imagem, né? Se alguém quiser copiar a tua imagem, vai poder copiar, que é possível, né? Existem formas. Mas essas estatísticas, né, de um portal aí com 600 mil visitas mês, passou a ter quase 1 milhão ou mais de 1 milhão quando o Google mudou e tirou o salvar imagens e colocou esse botãozinho visitar, tá? Ele teve 37% de aumento das visitas vindas do Google Images, do Google Imagens. E aí eu digo para você, o portal Tô na Mídia quer essas visitas também. Então vocês precisam colocar nas imagens com esse nome. Dá trabalho, né? Mas já dá trabalho cadastrar um artigo. Você vai ter um trabalhinho a mais só. Renomear as imagens. Mas nossa, sou fotógrafo, vou subir uma galeria com 100 imagens. Putz, eu tenho uma dica aqui para você. Vou mostrar num videozinho depois do Photoshop. A gente vai renomear isso tudo em uma única vez. Tá? Em uma vez. A gente vai conseguir renomear tudo. 50 imagens em 2 segundos. Tá? Bom, como eu fui dando várias bombas durante aqui esse treinamento, essa é a nossa última tela, eu quero dar algumas ideias de pautas, né? Para a gente parar de depender exclusivamente de assessoria de imprensa. Desculpa, assessoria de imprensa, eu amo vocês e uso também. Nós precisamos colocar novos tipos de artigo. Artigos únicos.
Então eu estou dando umas ideias aqui e me peçam ideias, a gente vai pesquisar, me falem alguma coisa. E eu não sou do ramo de música, eu sou de internet. Então as ideias que eu estou tendo aqui agora de pautas eu estou falando como internauta, não como estou na mídia, como alguém da mídia musical. Então, por que não fazer um artigo, 10 cantores que saíram do armário? Sei lá, tá ofensivo isso ou não, mas fazer um artigo, vai lá, 10 pessoas, 10 fotos, contar a historinha rapidinha, como foi que isso aconteceu, como saiu, né? Como se quando falou, quando comunicou o mundo. 10 cantoras nascidas na Paraíba. Chutei Paraíba. Não sei se muita gente deve nascer na Paraíba. 10 cantoras nascidas em Campinas, sei lá. Né? Fazer artigos desse tipo ganha muita popularidade, ganha muita visita. Esse artigo vai ser um sucesso enorme na internet. 5 cantores com vozes parecidas, uma outra ideia. Exemplo de pauta que você pode... Você inventa uma pauta. Tá? Na última tela aqui vai estar meu celular, meu WhatsApp direto. Não precisa ser no grupo. Manda um WhatsApp para mim e a gente vai ter ideias de pautas para a gente estar com artigos arregaçadores no portal, com muita visitação. Tá? E eu gostaria de ter uma... A gente tem uma matéria lá que eu vi no portal, que era do Luan e Vanessa. Putz, eu adorei. Embora eu quero refazer essa matéria, ou quem fez, eu vou ver quem é, pedir para refazer, colocar mais conteúdo. Por onde anda? Reginaldo Rossi, Robson Monteiro, várias pessoas que eram da mídia e não estão mais muito na mídia, ou estão na mídia, gente, eu não estou sabendo, mas não está aparecendo em mídias tradicionais, né? Mas fazer esse resumo de carreiras, né? Também tinha um artigo legal, geralmente faz 10 cantores que morreram e você nem sabia, tá? A gente esquece que morreu, entendeu? O pessoal faz muito disso com artista de cinema, né? 10 artistas que ganharam Oscar e morreram e você não sabia, entendeu? Então, a história de Reginaldo Rossi, a história de Robson Monteiro, do Anjinho lá que ganhou no Raul Gil. Eu tô falando de cantores, mas pode ser artistas, pessoas de TV que abandonaram a TV para... Teve o Mário Gomes que foi vender... Nem lembro. Coco, hot dog, sei lá. Foi vender algo na praia. A Narjara Tureta estava vendendo coco, essa. Faz história dessas pessoas, vamos criar um artigo que é para eternidade. Não é um artigo para evento de sábado agora. É um artigo para eternidade. Tá? Meu nome é Roberto Camargo, eu tenho um site, está meio desatualizado lá, faz tempo que eu não jogo conteúdo. A minha grande área é e-commerce, é SEO, né? É fazer textos para o Google. Meu WhatsApp está aí, enviem mensagem para mim. Eu vou tirando dúvida e vou ajudar. É possível, tá? É possível tirar títulos datados. É possível. Eu sei fazer isso, eu quero ajudar vocês. Um detalhe importante. Por enquanto, todos os artigos, todos os colunistas, vocês vão lá cadastrar, o artigo não vai para o portal ainda. Tá? Até você falar, evento para amanhã. Não, evento para amanhã não vai mesmo. Eu quero ver esse artigo. Então, hoje vai estar na minha mão. Eu não tenho todo o tempo do mundo para isso. Então, faça um artigo mais redondinho possível, para que eu olhe ele, veja o nome da imagem está correto, putz, o título está legal, ou eu vou fazer um ajuste de título rapidinho, tem 300 palavras, pronto, play está publicado. Se tiver que fazer edição, aí pode demorar. Porque hoje sou eu, hoje eu quero olhar da play, ajudar, vou falar, olha, esse título aqui, vamos mudar disso para disso, tá? Já vai ter uma pessoa nos ajudando para fazer isso diariamente e o tempo todo, né? Se tiver alguém aqui do grupo também, alguma publicitária que entenda de internet, entendeu direito esse foco do que a gente está dando, de mudar só a forma de escrita e não o conteúdo, né? Nós estamos mudando a forma de escrita. A gente tá precisando aí de apoio para a gente arrebentar nesse portal.
Hoje tem 6.919 artigos. De 6.919 artigos, apenas 13 artigos estão aprovados pelo Google. Quando eu digo aprovados pelo Google, porque no nosso sistema lá atual, ele mostra se está aprovado pelo Google ou não. E no meu vídeo, cadastrando um artigo, eu vou mostrar para você. Então, se você está vendo que não está aprovado, que está lá vermelhinho, que não está verde, não publique, não passa para mim ainda. Deixa lá em rascunho, volta depois e edita. Porque só vai entrar no ar verdinho. Artigos que estão preparados para serem arregaçadores na internet, que vão ter muita visita. Ok? Um abraço, tô lá no grupo, tá aí no WhatsApp.